No trabalho de psicologia jurídica, o grupo escolheu 2 transtornos mentais, a depressão e a pedofilia, que foram devidamente desenvolvidos no trabalho escrito. No primeiro caso, referente à depressão, escolhemos a jurisprudência que tratou da curatela, um caso de curatela movida por uma senhora na tentativa de interditar a mãe, a senhora S. Interessante perceber que o desembargador, de segunda instância, manteve a decisão de primeira instância por se tratar apenas da não incapacidade da senhora S referente aos atos da vida civil, pois através de laudos técnicos, laudo da psicologia e da psiquiatria, eles foram categóricos indicando que, apesar da existência da depressão, no caso distimia, caracterizado por uma longa duração, por irritabilidade, por um ar taciturno de tristeza, auxiliado com um quadro clínico de limitações por uso de medicamentos, isso não a tornava incapaz dos atos da vida civil. Interessante que tanto o laudo psicológico e o laudo psiquiátrico foram na mesma direção e auxiliaram o desembargador, bem como a juíza de primeira instância, a proferir a decisão. O grupo, por sua vez, percebeu que foi assertiva a manutenção do desembargador da decisão da primeira instância, pois, tanto previsto na legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em que o caso de curatela é uma característica de ter uma proporcionalidade de acordo com a existência da incapacidade, das necessidades da pessoa interditanda e que vai ser alvo da curatela. Caso contrário, se isso não ficar claro, devidamente justificado através dos laudos, não há que se falar de curatela. Então, de acordo com o grupo, o desembargador foi assertivo na manutenção da decisão da primeira instância. No segundo momento, vamos tratar da jurisprudência e a opinião do grupo sobre o caso da pedofilia. Boa tarde. Eu vou falar aqui no caso da pedofilia e de um recurso de habeas corpus que foi negado para o paciente que está preso justamente por prática de pedofilia. A pedofilia, como sabe, ela tem a pederastia, que é no caso o homossexual, e a pedofilia, que é no caso do heterossexual. O recurso foi negado para o paciente para manter as vias processuais, que no dia da audiência ele possa estar disponível para responder o processo. E segundo, para que os populares não façam injustiça com as próprias mãos. E sendo assim, isso dele ser mantido preso não desagrava aquilo que está escrito no artigo 5º, o inciso 54 da Constituição, que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mesmo que ele não foi julgado, aquela prisão seria necessária para manter a paz social, uma vez que ele solto, ele poderia continuar cometendo o crime de pedofilia, que ele poderia mandar e receber mensagem pornográfica, ele poderia ser linchado pelos populares, ou ele simplesmente poderia sair daquele local e ir para outro. Então, sendo assim, a decisão de manter ele na prisão não inviola aquilo que eu já disse sobre a Constituição, mas mantém todo o rito processual legal, porque dentro do próprio Código Penal, dá o direito do magistrado decidir quando o réu pode ou não aguardar o processo em liberdade. Dando a opinião do grupo em relação ao caso de pedofilia, é importante ressaltar que, devido à gravidade do crime ou do contexto que aconteceu, a prisão preventiva em relação ao acusado é necessária. Primeiro, pois não existia medida cautelar diversa da prisão que pudesse impedir que o mesmo continuasse cometendo os crimes, né? A prisão preventiva ela tem 2 requisitos básicos legais para que ela possa subsistir: fumus delicti e periculum libertatis. Primeiramente, referente ao periculum libertatis.
é o perigo do acusado, no caso, de permanecer solto na sociedade, ferindo quatro garantias, quatro coisas, né, que seriam garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal. Nesse caso específico, o réu, ele fere a garantia da ordem pública, porque se ele continuar solto, ele pode vir a continuar produzindo novos crimes. Então, como que você vai impedir uma pessoa de utilizar o computador, por exemplo, para divulgar pornografia? E, ao mesmo tempo, no celular dele, no processo, existem mensagens dele fazendo ameaça sexual, né, para menores de idade. E, fora isso, ele já tem um histórico, né? Então, nesse ponto do perigo da liberdade fica bem claro. Quanto ao fumus comissis delicti, são duas coisas nele. É a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Também fica bem claro no contexto, porque indícios suficientes de autoria. A pornografia, no caso, que ele tem no celular. E, fora isso, por si só já seria a prova da existência do crime, né? E por esses motivos a decisão foi acertada referente a negar o habeas corpus.